O Livro Amargo, capítulo 18. O Sacrifício. No caminho para casa, Jerry colheu uma flor para Alice. Naquela época do ano, os campos recebiam os últimos adornos da primavera, pois o verão se aproximava. Junto dele vinha um grupo de pessoas que estava residindo na fazenda dos Norton. Eram mileritas da região que praticamente abandonaram a vida anterior e estavam trabalhando exclusivamente na divulgação do alerta do retorno de Jesus. Gerald acolheu cerca de 8 famílias em sua fazenda e lhes concedia tudo o que estava ao seu alcance. Naquele ano, o plantio foi menor, pois não haveria necessidade de colher muita coisa. A qualquer momento, o Messias poderia retornar, e mesmo que ele demorasse, precisariam de suprimento para, no máximo, até 21 de março de 1844. Naquela época, muitas pessoas sustentaram o avanço da mensagem. O ano do fim do mundo foi marcado por um grande número de missionários indo de cidade em cidade, visitando inclusive propriedades rurais. As igrejas dos grandes centros também foram visitadas. A profecia do retorno de Jesus era propagada com intensidade. Pessoas com poder aquisitivo ora sustentavam obreiros, ora contribuíam para a publicação de panfletos e revistas, que tiveram um papel poderoso na divulgação da mensagem do advento. Jerry vinha pela estrada, conversando alegremente com os novos amigos. Quando chegou à fazenda, Alice o esperava no pátio, sentada num antigo balanço colocado num dos galhos da amendoeira. Alice mostrava a disposição que o novo clima havia trazido. Estava muito melhor. Durante o dia, alfabetizava os filhos dos missionários que residiam na fazenda. Na falta de livros didáticos, liam a Bíblia e impressos que recebiam dos mileritas. Do balanço, o olhar da jovem esposa acompanhou a chegada de Jerry, que se aproximou. Segurou as cordas e deu-lhe um beijo na testa. De mãos dadas, caminharam para casa, onde juntos jantaram. Naquele meio de ano, já estavam no mês de junho de 1843, havia muito o que fazer, tanto na fazenda como na ferraria, e principalmente no alerta quanto à mensagem milerita. No pequeno condado novo, a igreja metodista cresceu muito, agregando pessoas e mais pessoas que decidiram pelo batismo e por esperar a breve vinda de Jesus. Claro, havia os opositores, entre eles Fernand, que estava realizando cultos em sua própria casa. Quando este ano passar, volto a congregar em nossa igreja, disse ele ao ser interpelado pelo pastor Anatoly certa ocasião. Apesar das oposições, tanto as pequenas quanto as extremamente constrangedoras, a mensagem de esperança avançou. Num culto realizado em meados de setembro, a igreja metodista estava repleta. As pessoas haviam se unido de uma forma sem precedentes. Ajudavam umas às outras, sem muita preocupação material, pois em breve não necessitariam de bens, estariam no céu com Jesus. O som dos cânticos daquele povo se espalhava pelo pequeno povoado, quase alcançando seus limites. Muitas pessoas foram alcançadas pela música do coral de crentes e vinham à igreja apenas para ver, mas saíam dali cheias da presença de Deus. Aceitavam Jesus como Salvador, acreditavam em seu advento, enfim, tornavam-se cristãs. Apesar da força da mensagem, alguns corações não foram amolecidos por seu poder. Jerry precisou enfrentar a dureza de um desses corações justamente naquele mês de setembro. Era um daqueles dias quentes de verão e já fazia cerca de 1 hora que o jovem ferreiro estava em seu posto, afiando algumas ferramentas que um fazendeiro da região lhe havia trazido. Jerry olhou para a forja sem fogo. Aquela hora, o fogo já deveria estar ardendo em brasas, mas Nolan não havia sequer preparado a lenha que alimentava a fornalha. Considerando a demora do pai, o jovem foi até os fundos para conferir se havia ocorrido algo com que se preocupar. A casa de madeira sem pintura estava vazia. Sequer havia cheiro de chá ou bolo da manhã que comumente anunciava o dia. "Mãe?" chamou Jerry. "Pai, tem alguém aí?" "O papai saiu há algum tempo", disse Palmer, vindo dos fundos da casa acompanhado de Ralph. "E creio que a mamãe não está muito bem hoje, pois não se levantou para o desjejum." Jerry acenou com a cabeça e foi em direção ao quarto da mãe,
Bateu 2 vezes na porta e a chamou sem resposta. Abriu uma pequena fresta e olhou para o quarto escuro, iluminado apenas com lâminas de claridade que penetravam nas falhas das paredes e da janela. Mãe? Chamou com tom reverente, ouvindo apenas um soluçar abafado. Tudo bem com a senhora? Onde está meu pai? O silêncio continuou e Jerry entrou no quarto, deixando atrás de si a porta encostada. Marta estava deitada na cama e quando ela virou o rosto para o filho, um feixe de luz iluminou-lhe os olhos chorosos. O que está acontecendo, mãe? Insistiu o filho, sentando-se na cama. A senhora está me assustando. Deixe-me sozinha, a mãe disse com a voz embargada. Por favor, o que está acontecendo? A voz foi mais enfática. Ele precisava fazer, Jerry, disse Marta. Suas palavras vacilaram. Era necessário, e Jesus voltará em breve e poderemos reencontrá-lo. Do que está falando? Havia medo na voz de Jerry. De sacrifício, filho. Seu pai se sacrificou por nós. Por mais que tentasse, a compreensão não chegava à mente do jovem. Do que sua mãe estava falando, afinal? Mãe, onde está meu pai? Por favor, fale. No velho condado, disse ela com um olhar gélido, clareado naquele fio de luz. Ele vai pagar a dívida com o Sr. Brett. Ele lhe entregará a vida para que não toque em nenhum de vocês. Jerry se levantou num sobressalto. Saiu rapidamente pela porta. Os garotos se assustaram com seu ar de urgência. Palmer, chame o xerife Brautigan, disse ele encaminhando-se para a pequena cocheira na lateral da propriedade. Diga que estou indo para o velho condado tentar salvar o papai de uma loucura. Ele jogou a sela no lombo de um velho cavalo chamado Ferrugem e nele subiu. Fale que papai negociou a própria vida com Zachary e ele entenderá do que estou falando. E você, Ralph, cuide da mamãe. Enquanto Jerry disparava com o cavalo pela porteira lateral, Palmer alcançava a rua rumo à delegacia. O jovem ferreiro tentava dar a maior velocidade possível ao velho Ferrugem, mas o animal nunca foi de boa corrida. Era bom para cargas ou para conduzir a carruagem da família. Avançava pela estrada mal cuidada rumo ao velho condado. Um vilarejo havia muito abandonado por ter ficado fora da nova rota de comércio. O medo tomou conta de Jerry. O que poderia fazer contra Zachary e seus capangas? Estava desarmado e o burguês e seus homens jamais abandonavam seus revólveres. Enquanto galopava, tentava entender o que estava acontecendo. Ao que parecia, Nolan havia decidido pagar sua dívida com a própria vida. Mas Zachary seria tão sádico ao ponto de aceitar tal oferta? Desde o começo daquela intriga, Jerry compreendeu que não era apenas uma questão de dinheiro. Brett sabia que Nolan não tinha recursos para arcar com o preço de uma palusa, mas estaria ele enlouquecido a ponto de matar um dos McNolan para saldar o que chamava de dívida? Olho por olho, pensou o jovem em seguida. Escutou o galopar de fortes cascos logo atrás. Ao olhar por sobre os ombros, viu que se tratava do xerife Brautigan, o qual cavalgava em alta velocidade em seu alazão prateado. Bonança. Quando o homem da lei emparelhou e ultrapassou Jerry, o jovem percebeu que havia algo mais. A postura com que galopava, a forma com que o chapéu negro quase engolia a cabeça do cavaleiro e, principalmente, as fivelas soltas das pistolas de cabo de marfim na cintura revelavam que era Jim Dedo de Fogo Brautigan, o velho pistoleiro que cavalgava Bonança. Quando a sombra do cavaleiro atingiu Jerry, ele estremeceu. Era como se a morte o tivesse tocado. O jovem ferreiro ainda não sabia, mas no tiroteio que logo iria ocorrer no velho condado, 3 tiros e talvez mais um seriam disparados. Seja quantos fossem os projéteis acionados, uma coisa era certa: nenhum erraria seu alvo.